É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Eu quero contar para as meninas que já chegaram aqui, eu acho que foi em Prazer é todo meu. 2017 ou 2018 que eu tive o privilégio de participar de um retiro. Eu não conhecia ninguém da igreja. Não, ninguém é mentira, vai. Mas talvez uma ou duas pessoas e pouco conhecia de vista da nossa igreja de Itatiba. Mas o meu esposo tinha ido num acampamento, num retiro com os homens. E ele falou: Lu, quando tiver de mulheres, eu quero que você vá. E deu certo de ir, né? Quase que de última hora deu certo de ir. E conheci muita gente que temos amizade até hoje. Uma graça, as pessoas, apaixonei, né? E tive a oportunidade de te ver ministrar também. Tenho palavras que você disse para mim da parte do Senhor que eu guardo no meu coração. Ai, E normalmente, quando a gente fala, a gente esquece, né? Eu esqueço, pelo menos. eu Mas quem sei, recebe não esquece, é verdade. né? Pastora Priscila, um beijo, que bom que está aqui. Pastora Priscila foi que estava conosco na terça-feira. Ah, sim, eu assisti. Sim, Assistiu? sim. Sim, sim. Nossa proposta é que a gente leve esperança para quem está em casa e muitas vezes acaba se destemperando mesmo em casa. Então, que a gente leve da forma de cada uma, da diversidade de cada uma. Ó, o pastor elogiando, não é hora de namorar, não, viu, pastor? Aqui não é lugar para namorar, não. E assim, a proposta é que a gente possa, cada uma daquilo que Deus tem, a porção que Deus tem trazido para cada uma, que a gente possa compartilhar e trazer. Por isso, essa semana, eu coloquei o tema Cheias da Graça. Sim, Porque a gente, se for cheia de graça, vai ficar diferente, né? Vai ficar estranho. Mas sim, cheias da graça, porque é o Senhor quem nos fortalece. Então, sim. dentro dessa proposta, a pastora Priscila também nos abençoou com uma doçura essa semana. E eu Ela falou conheço a sobre força que o Espírito filhos, Santo né? coloca em Muito você. bom. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você está com a palavra, pastora Viviane. Ah, nós estamos com a palavra, eu sei que nós vamos Amém. bater um papo legal aqui, que vai vir direto Amém. daquilo que o Senhor realmente tem. Amém. Porque quando somos convidadas para falar, ele fala primeiro conosco, né? É, E ele fala e confronta, não é? Então, é falar sobre a graça. Primeiro, eu quero cumprimentar, né, também, todas que estão aí conosco. É um privilégio para a gente, né? amém. Tê-las Amém. conosco. É muito bom falar da palavra de Deus. É algo que eu amo, amo, amo Amém. mesmo. É algo que me cura, é algo que me levanta, é algo que me sustenta Glória a mesmo. Deus. Eu Deixa amo eu só isso. contar uma coisa para as meninas que não te conhecem. Tá. Gente, a pastora Viviane é vó. Ai, eu soube isso ontem, achei o máximo. Meu marido fica Sim. orando para a gente já ser avós. E eu falo, Deus, não escuta ele pelos próximos 5 anos. Ai, ai, fala a Ai, eu verdade. sou. Ai, é Amém. uma delícia. É um Amém. presente que o Senhor nos deu mesmo. Sou Ai, avó do amém. José, nossa riqueza Lindo. também. Eu falo com os meus filhos Amém. e ele agora, né, meu netinho, é a nossa riqueza, né, que é o que nós temos, Amém. né, herança do Senhor, né? Então, ó, É. que maravilha. Mas Amém. falando, a gente entrando nesse assunto sobre a graça, o que você disse, uma palavrinha, uma letrinha no meio muda completamente o Muda. sentido do que nós queremos dizer, né? Sim. Então, a graça significa todo, acho que a maioria de nós sabemos que é algo que nós não merecemos, né? A graça de Deus, né? A graça que nós recebemos do Senhor, que é de graça, a graça de graça, né? Ele, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados, ele ama nos abençoar. Amém. Ele ama, ele tem prazer em nos abençoar, mesmo que a gente não mereça, né?
Então, ele tem esse prazer em nos abençoar. E aí eu pensei em 3 coisinhas, assim, para falar sobre a graça, baseados em 3 versículos bíblicos conhecidos mesmo. E uma coisa que a graça faz conosco, que ela muda, né? Ela muda a nossa vida. Quando nós Amém. somos cheias da graça de Deus, da graça do Senhor, a nossa vida é transformada. Nós somos totalmente transformadas. É de dentro para fora. Então, eu coloquei 3 maneiras assim, né? Que uma é a que muda, que nós temos que entender isso aí, que muda, e às vezes a mudança causa um pouco, gera um pouco de medo. Porque para algumas é uma mudança radical, mas é para melhor. Oh, maravilha, Amém. né? Para melhor. Amém. Então, o primeiro versículo que eu coloquei é Efésios 2. Nós conhecemos assim bem, né? Porque sois salvos mediante a fé, não é? E isso não vem de vós, não vem de nós, né? É dom de Deus. Não Amém. é Glória a que, Deus. não é para que ninguém se glorie. A glória é toda dele. É tudo para ele, né? Amém. Então, nós somos salvos através dessa graça, né? Essa graça maravilhosa e imerecível. Eu amo falar sobre isso, porque acho que nós temos que pensar bem nisso, que nós não somos merecedores, mas ele decidiu nos encher dessa Amém. graça, Glória a né? Deus. E quando isso acontece, somos cheias da graça de Deus, na nossa vida acontece mudanças, mas na nossa casa. Nesse período que nós estamos vivendo, se estamos cheias da graça de Deus, quem está ao nosso redor, eles pegam resquícios, né? Respingos. Eu brinco assim, respingos da graça de Deus, porque nós mulheres, principalmente, nós temos esse poder, né? Deus nos deu a nós. Eu sempre digo isso, de conseguir passar para os nossos filhos, para o nosso lar, para nossa casa, para quem está perto de nós, a graça. Às vezes a gente pensa, está cheia de graça, né? Está cheia de graça. Nossa, está cheia de graça hoje, né? Aí eu falo, essa graça também, que às vezes a pessoa fala, porque ela está rindo da gente ou pra gente. E eu pego que É ela uma está rindo pra virtude, mim. né, pastora? Sim, É sim. uma virtude. É quando Deus fala para a mulher, né, com fluxo de sangue, de mim saiu virtude. Saiu Como da poder. gente, não é? Saiu poder em outra versão. Como que é verdade que de nós pode. Agora, se for o contrário, a Uhum. palavra, o diz na frente vem de verdade. É um palavrão, mas vem, né? Sim. Nossa, se a gente resolver, o dia que a gente resolve não estar cheia da graça, Meu não é? Deus. Fica Eu difícil, sei. Quem nunca passou por isso, não é? Não, não é? é uma inverdade se a gente dizer que nunca É passou por verdade, isso, é. né? A graça está aqui dentro e a gente esquece. Poxa, esqueci, peraí, deixa eu voltar. Vou trazer ela Verdade. de volta. Não, vou Verdade. colocá-la em prática novamente. Peraí, calma aí, tô voltando. Calma aí. Sintonizando. É. Isso mesmo. Então, assim, ninguém merece ser salvo, porque ninguém consegue compensar os seus pecados. Não tem jeito, Amém. porque quem morreu Uhum. por nós foi Jesus. Então, é ele que pode fazer isso, não é? Eu consigo Já fez compensar, tudo. fez tudo. Eu consigo compensar o meu pecado, aquilo que eu faço, porque o pecado vem, aquele cântico do Tales, né? Vem todo dia, bate a porta, e eu É. digo não. Eu quero é Deus. E quando nós Amém. queremos Deus, é porque a graça está dentro de mim. E eu entendi isso aí. Então, às vezes, Amém. as pessoas às vezes, falam muito da graça, mas não compreendem, na sua essência, o que é a graça. Né? A graça, se compreende o que é a graça, não é que nós nunca vamos ter problemas. Não. A Bíblia diz também que no mundo nós teríamos aflições, mas que
Tem de bom ânimo, quero que a gente tenha bom ânimo, porque Jesus, que ele veio, já venceu o mundo, ele já venceu por nós, Amém. não é? Então, e é Amém. porque através da graça, por isso que nós somos Amém. cheios da graça de Deus. A graça do Senhor, que é ilimitada, né? Eu falo que quanto mais, você deve, talvez lembra disso na ministração, eu falo, quanto mais ele quer me dar, mais eu Amém. quero. E basta Amém. crer em Jesus, não é, pastora? Para ter Sim. isso, né? A salvação, ela é a grande prova da graça de Deus para conosco. A salvação, Sim. não Eu é? acho muito bacana a gente poder. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente aqui compreende quando a gente fala assim a salvação, né? Fica pensando que é algo só para depois que a gente morrer ou quando, né, Jesus voltar. É, Mas a salvação é algo para todo dia. Ele me salva todo todo dia, dia, como diz essa todo dia. canção. Não é? Então, todos os dias eu sou salva, inclusive de mim mesma. Sim, nossa, Todos os dias, né? ser salva de si mesma, eu É, busco isso, eu falo isso com as mulheres, sim, porque, né, é algo muito importante. Você citou algo é, que muitas precisam ouvir, nós principalmente, amém. ser salvos de Sim, nós mesmos, por causa dos nossos sim. pensamentos, porque vivemos resquícios até do feminismo. Resquícios não, né? Ele tá Ou, aí, bate a porta e nós temos que uhum, revisar e entender o feminismo do Senhor, né? Que é andar lado a lado com Ele, o que Ele quer para nós, não é? isso mesmo. E assim, né, que tudo que ele fez é perfeito. Eu faço um trabalho de coaching cristão, eu atendo mulheres e adolescentes. Ai, que lindo. E como eu atendo muitas mulheres, meu marido fala que eu sou uma colecionadora de histórias. E como eu vejo que muito do feminismo chegou pra gente de um jeito tão pesado, muitas vezes eu atendo mulheres, pastora, que entenderam que na prática não precisam de homem para nada. Que elas podem trabalhar, que elas podem pagar suas contas, que elas podem até criar seus filhos, que elas podem tudo, que elas terão a liberdade. E Sim. só esqueceram de parar para perguntar para Deus. Então, Deus, para que o Senhor fez o casamento? Né? Eu vou fazer este ano 28 anos de casada. E a gente olha que cada vez que eu conheço alguma coisa do meu marido, eu conheço mais sobre mim e conheço mais sobre Deus. Eu consigo entender essa trindade, esse relacionamento de Deus com o homem. Então, Sim. o projeto de Deus para a mulher, e a mulher, especialmente quando a gente casou e tem uma vida com o marido, né? Com o homem. Então, assim, quando a gente entende o para quê, que realmente não é para ele pagar as nossas contas, que realmente não é para que ele supra nenhuma necessidade nossa, não, é para cumprir um propósito divino. Sim. E o feminismo que você citou tem, infelizmente, ainda feito muito estrago, Sim. né? E tem deixado as mulheres sem a graça. Sem a graça. Isso aí. Até sem graça. Até Sem, sem graça. sem a graça e sem graça. E sem Literalmente, graça. porque elas tomam o lugar Perde a que não é. essência. Então, Isso aí, mesmo. e quando elas perdem essa essência e tomam o lugar que não é dela, usurpam o lugar que não é delas, fica sem a graça e sem graça, porque é É, feio, né? É ruim, é triste, pastora, ver isso. É é triste. sim. Eu trabalho muito isso no Mulher Única que você conhece, eu falo sobre Sim. isso. Eu falo sobre Sim. isso, né? E eu falo que acho que se a gente for mais ou menos pela história, tá na quarta era do feminismo, quase indo para o quinto já. E assim, Sim. e já ao invés de diminuir, as mulheres entenderem o seu lugar, acha que é humilhação. E não é. É Simplesmente, verdade. se eu cumpro o propósito de Deus, eu estou sendo cheia da graça de Deus e Ele cuida Fica de plena. mim. Fica Amém. plena. Ele cuida Fica de mim, plena. sabe? Não é que o meu marido vai mandar em mim,
De jeito nenhum. É aquilo que nós aprendemos. Submissão, idônea, Sim, né? Estou do lado dele, eu posso trabalhar, eu posso até ganhar mais do que ele, mas sim. se eu estou no propósito de Deus, eu vou saber equilibrar isso daí com muita Amém. facilidade. Se eu estou no Amém. propósito de Deus. Isso está dentro da graça. É o que às vezes as Amém. pessoas não compreendem. O tamanho que é, o que, que é você viver literalmente cheia da graça de Deus, porque você consegue perceber essas artimanhas, essas ciladas Sim. do inimigo contra Os nós. sofismas, né? Os E, isso, sofismas. e vem contra nós assim, você fica, ó, como É, assim? Assusta e já tá lá. E já tá lá. verdade. Eu tenho duas filhas. E eu falo, eu sempre falei para minha do meio, que hoje, que também é casada, mora no exterior, Gabriela, sempre ensinei isso para ela, filha, é isso, isso, né? E como ela tá lá, ela precisou aprender a ser mais independente. Então eu Sim. acabei, falei, não, vamos voltar lá, vamos no Mulher Única aqui. Aí vou com ela e a minha pequena, que é a mais novinha, que é encerramos, que é a Vívia, ensinando o que é isso, porque é um problema que estamos Sim. vivendo ainda, né? Algumas mulheres pensam que precisam dessa questão do feminismo, porque elas não têm ninguém para proteger, né? Elas não têm um defensor. Poxa, e Deus? Onde que está o papel do Senhor aí na vida da mulher, de nós, na nossa vida, ou de quem pensa assim? Se mudar o pensamento e entender que o Senhor nos salva todo dia, aquilo que você disse, todo dia Ele está Amém. conosco, todo dia Ele está ali ajustando alguma coisa. Então, ó, tá indo ali, faz uma convenção, volta para cá. Se entender isso aí, muita coisa vai mudar e aí Amém. nós vamos ir naquele caminho que Ele trilhou para nós. Que por Glória a mais que Deus. seja um pouco difícil, nós vamos estar o quê? Protegidos, não é pelo marido, não é por ninguém, pelo homem, por ninguém, não é por Deus, pelo próprio Deus, o Criador. E quem pode vir querer nos destruir, mas não vai conseguir. É, A gente pode amém. ficar É triste aquele. hoje, amanhã, depois, mas o Senhor vem e cuida da gente, Ele é a nossa alegria. É, amém. É confiar que Ele é o nosso Pai, mas também é aquele que nos ajusta, também É é isso. aquele que nos protege, também é aquele que providencia as coisas, nosso provedor, não É. é? E é aquele que também nos orienta e é aquele que nos reposiciona, né? Todo dia. Falo sempre isso. Ele é lembrar do verdadeiro, do projeto, do propósito de Deus. Qual que era? Foi se perdido no Jardim do Éden, mas veio Jesus e o quê? Nos resgatou e nos Amém. colocou novamente no nosso lugar de origem, no local onde a gente deveria estar, no propósito de Amém. Deus, né? A graça redentora, né? Nós estamos falando muito da graça, então, e se for, olha, tudo que for falar aqui, a gente consegue encaixar a graça, Sim, tudo. não é? Tudo que a gente for falar, né? A gente, Amém. é algo gostoso de falar, né? É sim. E é, às vezes, difícil para algumas entender. Então, eu coloquei numa linguagem, a gente está falando uma linguagem bem tranquila aqui, um bate-papo como combinamos, como Isso, você disse, isso. para que todas entendam que não é só para mim ou para você, é para todos. É para a E raça eu, humana, quem quiser. Basta e você falou uma aceitar coisa muito a importante, proposta. né? Sim, Você disse assim, é de graça. Não tem nada que a gente venha a fazer. E você sim, estava falando alguma coisa do pai. Eu perdi em algum momento aqui. Mas quantas vezes a gente tem dificuldade de entender? A gente vê pessoas com dificuldade de entender a graça e o amor de Deus, porque é um Deus Pai. E quantas vezes aquele pai foi aquele que fez o que não podia, é aquele que não podia ter olhado da maneira que olhou, não podia ter tocado da maneira que tocou. Era o pai. Mas saber que isso não fere o projeto de Deus, né, para a nossa vida. Porque o Deus que é pai, né,
esse tocou da maneira que era para ter tocado, foi de dentro para fora, como você falou da graça, né? Sim, E, sim. e esse sempre vai fazer assim, e se a gente permitir, ele sempre vai nos encher de graça, no sentido de plenitude, de fruto do Espírito mesmo, né? De paz, É, de domínio próprio, né? isso mesmo. Pastor, e o que tem muito, tem acontecido muito, com certeza aí também, né? Você atende, porque é uma profissional, né, da área. Eu sou assistente Sim, social, mas no seu caso sim, é diferente, né? sim, Você disse do pai, mas tem muitas mulheres que também são abusadas, né? sim. Então, elas tentam Temos- se proteger, nessa questão do feminismo e estando dentro da Verdade, igreja. E verdade. ela tá ali defendendo o feminismo e ela guarda isso e sem entender que a graça pode vir limpar e vir cuidar, porque quem deu a graça foi o nosso Deus. O próprio Deus está ali e ele pode curar, pode se transformar, né? E fazer com que ela se esqueça daquilo. E não precisar Amém. de pensar nisso, sabe? De Sim, viver isso aí, né? É feio com mesmo, é como a certeza. gente falou, é feio, está estranho, a gente assusta, a gente né? Não somos só É. nós, né? Porque nós somos pastoras que a gente estranha esse tipo de comportamento, não. Porque Hum. os homens estranham. Então, se for É. para elas acham que não precisa do marido, mas precisa sim, por causa do Uhum. propósito da família. Deus, qual que é o projeto de Deus? Família. Ela aí não vamos entrar no outro, né? No outro Permitir, né, trecho. pastora? Permitir o outro cuidar. Como é difícil quando entra nesse caminho de auto, né, de independência, Uhum. nesse sentido, é muito interessante, porque quantas vezes procura independência externa, independência das pessoas, e nós somos seres relacionais, a gente está passando no isolamento, a gente está sentindo falta das pessoas, e a gente, na verdade, tinha que ser livre aqui, né? Livre de tantas coisas que a gente enfia na cabeça e acha que tem que ser daquele jeito. E quando a gente não deixa o outro cuidar, ontem eu ainda brinquei com meu marido. Falei, não abra mais a porta do carro. Aí ele deu risada. Ele falou, por quê? Eu falei, nossa, eu vi um rapaz abrindo a porta para a mulher ali, eu não sei o que é. Mas eu achei lindo. E agora eu não vou mais abrir a porta do carro. Pode cuidar de mim que eu deixo, né? A minha nora, logo que ela se casou, eu via, antes de casar até, eu via que ela tinha um jeitinho mais independente. Eu falei, Norinha, vem aqui. Você é a mocinha. Deixa o mocinho fazer o papel que ele aprendeu a fazer. Se você não deixar o mocinho fazer o papel que é cuidar de você, tudo bem, pastor? Se você não deixar ele fazer, ele vai também parar de fazer esse papel porque vai achar que te ofende. Então você é a menina, você é a mocinha, você tem que estar deixando ele cuidar. Então ela, de vez em quando, ela fala, Matheus, eu não vou fazer isso porque eu sou a mocinha. É Aprendeu. isso mesmo. É, Deixar cuidar, né? e você falando, eu lembrei da minha nora também, porque ela cresceu sem o pai, infelizmente, o pai faleceu, então ela precisou conviver com a mãe, e a mãe que fez o papel de pai e mãe, e a mãe não casou Tá. até ela casar, né? Então, ela veio sem entender qual era o papel do homem, Olha lá. literalmente. E aí, o que foi mais gostoso para mim foi que, de início, ela ficava muito brava com algumas atitudes minhas e do meu marido. O que era o certo, mas para ela era o cúmulo do absurdo. E Olha. aí, ela veio aprendendo, ela olhava para mim e como se você não vai fazer nada, né? E para mim não era nada mesmo, não era para fazer nada. E aí ela veio aprendendo comigo a ser uma mulher Mudar o padrão, né? submissa, mudar o padrão. Ela literalmente ela mudou o curso que ela estava, sabe? Parecia que ela me respeitava como sogra e sogro. E Olha. aí depois nós fomos através do amor,
né? Também, que o amor, ele transforma. E a Sim. gente fica mostrando para ela, e às vezes nem falar, sem falar um ar, só com as atitudes. Aí que ela decidiu fazer uma mulher única comigo. Eu falei, não, compare, não, eu quero ir com você. E aí ela foi aprendendo, e cada testemunho que Vai foi, lapidando. ela foi falando durante o curso, eu fiquei abismada, assim. Eu fiquei assim, meu Ai, que lindo. Deus, realmente eu sou então isso aí. Porque para uma pessoa né, era de fora, É. porque ela é do Rio de Janeiro, né? E Então, literalmente te avaliou, me avaliou né? assim, É, presencial, perto de todas, que tava sim. lotada a sala, sabe? Então, avaliou e falou, gente, igual essa daí eu nunca vi. E assim, eu confesso que no momento eu fiquei meio sem palavras, gente, eu falei, meu Deus, não é isso tudo. Eu quero pegar isso como um presente mesmo do Senhor. Amém. E o que eu posso fazer para poder ir mudando nas minhas atitudes para melhorar ela ou outra pessoa, a gente vai fazendo, né? Amém. Para que essa graça entre de verdade, né? Que traz paz, né? A graça, ela nos ensina. Ela nos ensina. Eu fico pensando como eu aprendi com a graça, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, de tantas mudanças, quantas mudanças nós precisamos passar, Sim, professora, para verdade. poder ajustar. Olha aí, tá todo mundo Verdade. em casa ainda. Minha filha, a Vívia, ela tá estudando online. Meu Deus, foi um Deus nos É acuda sim. para baixa o programa, faz isso, faz aquilo e tal. E você ainda continuar entendendo que a graça de Deus está aqui com você, Amém. que é passageiro e entender o seguinte, porque nós estamos profetizando isso, que vai passar, ok, mas vai ser melhor do que antes. Amém. Nós estamos profetizando isso, então nós precisamos entender. E é o que nós profetizamos para a igreja, para as Amém. mulheres. Amém. Enquanto nós não estamos tendo esse contato presencial, a gente tem que fazer live, vídeo. Eu mando orações, às vezes Deus me dá uma palavra e eu mando, eu tenho um grupo só de Isso transição, aí. só de mulheres, mando para Amém. elas, porque eu amo trabalhar com mulheres. Então, a graça nos ensina o quê? Sermos piedosas, não é? Porque Oh, gente, está faltando amor. É o fim dos sim. tempos, sabemos sim disso. Sabemos que isso tudo aconteceria Sim. nos finais dos tempos. Mas acho que como a gente ama muito, a gente acha, nossa, mas, né? Não, mas a graça nos ensina a não ser impiedosa, a ser piedosa, a ter Glória a amor, Deus. a largar as paixões mundanas. A graça. Não vai ter lugar aqui dentro, porque nós vamos estar o quê? Qual que é É, o tema da live? Cheias da graça. pastora, você estava falando da questão do tempo, né? Que vai ser para melhor a mudança, né? É, O que eu tenho visto é que as poeiras que estavam guardadas debaixo dos tapetes, elas estão sendo expostas. E verdade. nesse período de E em isolamento, todos os foi um período sentidos. de, em todos os sentidos, foi um tempo de confronto, para que a poeira que estava guardada confortavelmente embaixo do tapete não tem mais lugar para ela. Ou é limpa e adornada, ou não é. Não dá mais para fazer de conta. E Eu somos tenho todos visto, nós, né? Porque sim, não tem ninguém todos, né? perfeito, As então nossas todos poeiras nós, também. né? É, E acho bacana nós a gente se colocar no lugar incluir, né? dela e nos É. incluir. Porque Isso. não somos santas, não somos perfeitas. Não. Então, Muito tinha pelo contrário, poeira começa com dentro, a gente, né? guardadinha aqui. Oi? Pode dizer. Começa com a gente. Sim, então poeira Né? aqui que foi levantando assim, que a gente, meu Deus, em questão do confinamento não tive tanta dificuldade, porque
tudo bem, sou caseira, mas e as outras coisas, né? E né? Que a gente não precisa dizer aqui, que até o tempo não vai dar pra gente, né? Se a gente for falar tudo. Tem tanta coisa boa para falar, né? A gente marca outra. Tá bom, com o maior prazer. Faz a segunda edição. É isso mesmo. Então a graça nos torna justa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? E ela, ela nos faz ter paciência também de aguardar o momento, aquele grande Amém. momento que nós esperamos da volta de Jesus. Aquele grande momento, né? Que a gente, vai ser que dia hoje, amanhã, ai meu Deus, podia ser hoje. Não, é o tempo dele, né? Sim. E o tempo dele não é o nosso tempo, não é, né? O tempo dele. Que ele venha, que dia, não Amém. sei. Mas a graça nos dá paciência, é o que você conversou comigo, nós falamos um pouco sobre o fruto do Espírito, paciência, mansidão, temperança, longanimidade e tal, e vamos, né? E então nos traz paciência. Então, a graça do Senhor nos mostra uma outra maneira de viver, sabe? Uma outra maneira de falar. Se eu tô cheia da graça de Deus, eu vou pensar, aí já entra aquilo que você disse, o fruto do Espírito, eu vou pensar antes de falar, sabe? Eu vou querer viver diferente. Às vezes nem vai falar. Vou calar, não é? Verdade, porque às vezes a gente fala muito, não é? E às vezes, e realmente, às vezes é melhor ouvir. E às vezes eu falo que eu ouço e eu crio uma defesa, eu crio para poder eu ver o que eu vou dizer para a pessoa para não ferir, mas para confrontar com amor. Porque nós não podemos ser omissas, mas às vezes o nosso silêncio diz tudo. Eu não disse que o meu testemunho, sem falar nada, a minha nora já foi percebendo e ela viu que era daquele jeito que ela tinha que viver. Então, como a graça ela vem e nos mostra uma outra maneira de viver, como eu coloquei aqui, o Senhor ele não nos abandona. Porque, como eu disse, todos nós pecamos. Então, ele não nos abandona. Então, ele não nos deixa também sozinhos nas consequências do pecado. Ele vem e nos mostra, fala, olha, você pecou, então vem cá. Se arrependeu? Arrependeu. Então, vamos lá, você vai viver dessa maneira aqui. Você vai fugir assim, você vai fazer assim, você vai virar para cá, né? Porque a Bíblia é um guia, né? Mas aí vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vou virar para a esquerda, vou virar para a direita e vou viver ouvindo a voz de Deus e crendo na esperança que Ele me dá de ter uma vida reta. Não é isso? Não é assim? Amém. A graça nos livra de muitos erros. Se eu estou cheia da graça, se eu estou com a graça de Deus dentro de mim, literalmente como nós estamos querendo colocar para as pessoas, ela nos livra de erros. Amém. Não é isso? Amém. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, pode continuar. Ah, tá. Então, eu coloquei aqui também que a graça nos sustenta, pastora. Amém. Ela nos sustenta, porque diz, olha, a minha graça te basta. Está em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Então, quer dizer, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Amém. Na fraqueza. Então, quer dizer, eu coloquei, então, portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Porque repousa em mim o poder de Deus. Então, quer dizer... Amém. Né? O poder do Senhor vai se repousar em mim mediante a graça dele que me sustenta. Se o poder dele está sobre mim, pensa como você é forte. Que compreensão, como essa né? graça me sustenta? E eu preciso ser sustentada pela graça. É por Deus. Bom, quem vai nos sustentar? É o que nós cremos, não é? É o que nós queremos passar para outra, né? Tentar convencer a outra. Esse texto,
de que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza é aquilo que me permite ser a frágil na mão de Deus, né? É aquela que me permite não querer ser a fortuna sempre, né? Não. Porque ou eu vou viver o eu, ou eu vou viver a graça. Se eu decidir viver a graça, eu posso ser frágil na mão de Deus. Porque o poder E dele a, vai estar se aperfeiçoando nessa fraqueza. sim, e se eu não pudesse ser frágil, por que que ele seria tão forte, poderoso? Sim, sim, Não sim. é? Ele E é não desse teria. jeito, Sim. e é dessa maneira que a gente consegue ser forte de verdade, né? É na fraqueza que nós somos Na fortes. fraqueza. Na fraqueza Amém. que eu sou forte. E eu disse isso para uma pessoa. Falei, olha, tá tudo difícil, tá? Mas é na fraqueza que eu sou forte, então eu não vou parar, né? É Amém. nesse momento de dificuldade que a gente fica com medo de fazer de muitas coisas amedrontadas, mas sabendo que eu tô sendo forte. Se me acontecer algo, foi a vontade de Deus. Amém. E ele vai estar comigo. Em todo o tempo e com os meus familiares também. Então, Amém. quando nós estamos fracos, sem capacidade, é porque também não estamos isentos disso. A nossa humanidade grita uma hora. E quando essa humanidade grita, aí vem a graça de Deus e nos sustenta e nos levanta e nos coloca de volta ao lugar de origem. Amém. Não é? Amém. Então, E essa. essa humanidade que grita são os nossos aspectos também que ainda precisam amadurecer. Você sabe melhor do Então, que de eu, uma né, hora, pastora? uma hora Comigo. surge essa humanidade que grita, para que Deus possa aperfeiçoar ela também. E isso é um processo de maturidade, de amadurecimento. Isso tem que gritar, isso tem que vir, que é para que a gente possa também sujeitar nas mãos dele, para que ele nos amadureça naquele ponto também, né? Naquele aspecto também. Olha que E coisa maravilhosa. se não gritar, vai estar sempre imaturo, né? Nossa, amei. Amei isso aí. É, E dá vontade. Se pudesse repetir, repetir, porque isso aí. Tem gente que não entende essa humanidade gritar. é, E se a é. humanidade não gritar, aí eu vou continuar Ela sendo fica imaturo. camuflada. Ela E fica como camuflada. e essa questão de É, amadurecer, a minha humanidade grita e eu estou amadurecendo com isso, né? Me ensinou outras mulheres, porque eu não havia pensado nisso. Poxa, minha humanidade está gritando porque eu estou sofrendo, mas eu não pensei, então tá, peraí, espera aí, então eu estou amadurecendo. Ó, muito é, bacana. Por isso que é bom duas profissões diferentes, dois ofícios diferentes, porque um vai é. completando o outro. Olha que maravilha. E o texto de Romanos 8, eu costumo falar que é o texto que desde que eu me converti me acompanha. E de vez em quando salta aos olhos aquele versículo que Deus fala para mim. Agora você vai entender a profundidade deste pedacinho. E quando fala que a natureza geme, né? Que os outros gemem, e a gente geme junto, tem muita coisa para ser revelado aí nesse texto, né? Essa é uma, de que às vezes vai gemer para que possa ser sujeitado nas mãos dele. Porque está logo abaixo da parte que fala que é dos filhos de Deus sendo revelados, dos filhos de Deus sendo manifestados, né? Está logo abaixo. E aí isso faz a gente entender que é o nosso processo de crescimento, de renovação da mente, né? Eu tenho, todos os meus projetos são em cima desse termo, né? A renovação da mente. E como Nós é precisamos difícil a gente disso. entender isso. Ai, é E verdade. como é difícil, né? Meu esposo fala sempre isso. É, Sempre. E eu falo isso para as mulheres. E sempre que eu mando um áudiozinho, eu lembro para elas: cuidado com a mente, gente. é, Né? E eu não estou falando só para elas, eu estou dizendo para mim também. Cuidado, é. gente, com a Você sabe, mente, não viver. é. Ô, pastora, eu, apesar da formação em coaching, e gostar de muitas linhas que o coaching se apropria, eu não gosto do termo reprogramar a mente. Porque a Sim, palavra fala de renovar a mente. Quando a gente fala de reprogramar, a gente sim. fala que a gente vai pegar aquilo que estava uma programação pronta e ruim, e a gente vai dar uma ajustada. A palavra diz que a gente vai renovar a mente e não nos deixa sem referencial. No mesmo texto vai dizer que a nossa mente esteja como a mente de Cristo.
Então não existe Ele não reprogramação. falou Existe. reprogramar, né? Se Ele ele não falou, quisesse, ele já acabou. saberia disso, É porque renovar de acordo com a mente dele, né? se vem alguém para reprogramar, não vai ser como Cristo quer. Não é isso? Pelo menos acho que eu entendi foi isso. É isso, Se é é isso. renovar segundo, né, é a mente de Sabe por Cristo quê? em mim. Por- Porque nascer de novo é começar tudo de novo. E é daí que surge a graça. Se fosse para reprogramar, eu pegava o velho homem e dava um jeitinho nele, porque não era tão ruim assim. Não era mais fácil, Nasceu né? de novo, Era mais fácil, né? nasceu de. Era. É renovar, é fazer de novo, é começar, trazer o referencial através da graça de Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia, aleluia. É. E é isso mesmo. Como é maravilhosa essa graça. Amém, amém, é mesmo. É mesmo. Eu quero te Maravilhosa. fazer algumas perguntinhas, mas eu vou deixar Ah, você terminar. Não sei se tem alguma anotação que não. quer Eu concluir. coloquei na. A gente acabou que a gente conversou, né? A graça nos dá É, força para a força que nós precisamos. Deus ele nos segura e nos dá a mão para continuar a caminhada, amém, né? Mesmo quando às vezes a gente pensa que a graça não está aqui mais, ele vem e nos dá a mão e fala: espera aí, mas eu não disse que estaria com vocês até a consumação do século, então eu amém, estou aqui. Então vem cá que eu vou te ajudar. amém. Então eu coloquei graças a Deus pela graça, né? É mesmo. Graças Nem a fale. Deus pela graça. Pode falar, Amém, pastora. amém, amém. Graças a Deus pela graça. Amém. É verdade isso. É uma bênção, né? A gente poder saber que não tá à deriva, É verdade. né? Não tá como ovelha sem pastor, Não, é muito bom saber né? disso. Sim, Amém. Eu quero pode te fazer dizer. algumas perguntas, para que o pessoal possa te conhecer. Eu te Tá. conheci um final de semana, apaixonei Ah, e deixei no coração mesmo. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Me conta um versículo seu favorito. gente, deixa eu ver. Ou Eu assim, gosto. não foi nem seu favorito. Um versículo, porque favorito é estranho, né? A gente muda. Porque Um gente ama a versículo. Bíblia. Mas É, eu gosto muito, que todo mundo conhece, mas como eu aprendi muito com ele sobre o Senhor e meu pastor, e nada me faltará. E tem aquele também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quando o amém. Senhor te dá uma revelação sobre essa, não é versículo, é uma passagem, porque eu gosto mais do que o Senhor e meu pastor e nada me faltará. Na verdade, Salmo 91, Salmo 23, até uma certa parte. O Senhor me deu uma revelação gostosa sobre ela, no qual eu vivo firmada em alguns momentos da minha vida. Nessa parte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me mostrou algumas coisas, o porquê que Davi fez eu fazer algumas coisas com as ovelhas. E também, não, e o Salmo 91 não é para deixar a Bíblia aberta lá para me defender do mal. Não. Na sua veracidade, na sua Amém. profundidade, Amém. sabe? Então, você pediu um versículo, eu falei duas passagens, mas eu Maravilha! gosto. E quando eu vou na casa de algumas pessoas, eu falo sobre isso, porque são versículos conhecidos, são passagens conhecidas, e eu passo para elas isso que o Senhor mostrou para mim, porque me deu conforto, me deu segurança, e eu sei que as pessoas vão sentir isso, porque foram coisas fáceis de entender, nada É, demais. Pode continuar. amém. Me conta um louvor. Eu sei que você tem um ministério com louvor, né? Não é Sim, isso? canto, tá? Me conta um louvor. Fale um O louvor. Senhor fez um divisor de águas no ministério que Ele me deu, que é Deus dos Deuses da Loriette. Conhece Um aquele? pedacinho, pode? Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer,
soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e Amém. faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de Amém. paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Então eu creio Aleluia. muito. Tem mais um pedaço, mas foi algo que esse cântico dividiu aquilo que o Senhor confirmou o meu chamado, Qual o que é o nome, ministério. pastora? Deus dos deuses da Lauriette. Conta do seu chamado. O chamado em questão de até do pastoreio, de ser pastora mesmo, porque eu sou Ah, esposa de pastor. E aqui em Minas não é muito comum a esposa de pastor ser pastora. Não é muito comum, né? Então, de repente, eu já cantava esse cântico e sempre quando eu ia cantar, mudava algo dentro de mim que amém. eu já não estava mais só cantando. Eu pregava praticamente nesse cântico. Então, foi aí que meu esposo veio e falou: você não percebeu que o seu ministério, que Jesus, o Senhor está mudando o curso aí, tá direcionando para outra coisa, pregar? Aí eu falei: não, porque eu já estava fazendo teologia sem falar nada, porque eu queria aprender, né? E tal. E aí, de repente, foi uma mudança, assim, que eu não Olha, pedi. Na verdade, eu falava assim: olha, como eu sou filha de pastor, eu falava, não quero ser filha, não quero ser esposa de pastor, porque esposa de pastor sofre demais, não quero não. Um bom servo de Deus está ótimo. E eu casei com pastor e ainda fui ser pastor. É amém. só Deus para nos fazer aceitar. Aí vem a graça. É, é. Então, aí foi nesse momento. E esse cântico, eu sempre onde eu vou, eu tento, o Senhor me leva a cantar, nem que seja um pedaço dele. E quando Amém. chega nesse cântico, me faz lembrar que ele que me chamou. Não fui eu que Amém. chamei. Ele me escolheu e falou: não, eu te quero. Então vai. E com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a sua forma simples de falar, você vai ser canal, você vai ser usado do jeito que eu quero. E assim eu tenho tentado fazer. Levar a palavra Amém. do Senhor na minha simplicidade. E isso foi uma coisa que, quando eu te ouvi no retiro, assim, a gente já tem, como você também disse, né, uma paixão pela palavra, pela Bíblia, mas você trouxe da tua vida. Eu lembro que você falou isso, que Deus Uhum, te disse que era para falar da tua vida. sim. E aquilo foi importante para mim, porque talvez se tivesse trazido muitos textos bíblicos, né, não teria trazido a continuação de Atos, né? Não teria trazido a tua vida, né? A Sim, tua, a tua comprovação, vamos dizer, a tua verdade. E isso foi sim, importante sim. naqueles dias. É, essa questão do chamado é uma coisa muito interessante, né? Eu sempre. Não vou falar para você que eu discordei do Ministério Feminino, mas como não tinha na minha origem, né? Não se acreditar, não se reconhecia o Ministério Feminino. Não Sim, deixava de reconhecer o trabalho, de forma alguma, mas não entendi. a Sei como necessidade é. do nome, né? Do nome Entendi. pastora. Eu demorei muito para concordar com Deus, né? Para colaborar com Ele, com esse nome. E Ele falou isso que você disse. Ele falou para mim: eu chamei você e eu mudo os nomes. E quando eu vier me encontrar com você, eu vou te chamar de pastora. Então receba o nome que eu te dei. E eu falei, opa, a conversa ficou diferente, né? Deixa eu te Espetou. perguntar, eu não sei quanto tempo a gente tem um pouquinho, dá Seis tempo ainda. minutos. Conta, Seis divide com minutos. a gente um sonho. Um sonho que eu tenho? Uhum, uhum. Ai, meu Deus, um sonho que eu tenho, se é particular?
Ou pode Fica à ser. vontade. Ai, Pode ser pastora, ministerial, fica à vontade. eu sou muito mãe. O meu sonho é ver os sonhos dos meus filhos realizados, eles sempre nos caminhos do Senhor, Amém. cumprir o propósito de Deus, sabe? Eu acho que continuar sendo cheia da graça de Deus e passar isso para eles, que, né, Amém. como já temos fazer, meu marido e eu, né, os dois ali a dupla imbatível, e a gente vem passando isso para os nossos filhos e para a igreja, porque a nossa família é referência na igreja. Então, meu sonho é que isso É. continue Um acontecendo, legado, né? não é? O legado para os filhos e para quem ficar, não é? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem tempo ainda antes de orar. Tá, Conta pra gente um personagem bíblico, tirando Jesus, é claro. tá. E conta por Eu quê. amo Débora. Eu amo, Amém. eu amo Débora. Eu amo a história dela. E não só a dela, mas quem que foi quando Débora disse que os inimigos, não, aquela vitória, como eu disse, aquela vitória não seria dada a um homem, mas a uma mulher, né? Então, para quem que foi? Não foi Débora, foi alguém que era anônima, Amém. não é? Então, às vezes a gente Amém. pensa que vai ser aquele que é conhecido, aquele que tem mais que entrou mais aqui no nosso Instagram para assistir a nossa live, né, que vai vencer, não. O Senhor faz com que Ele quer. Se tem Amém. 28, tem 30, tem 40, tem quantos foram assistindo, o que vai ver depois também, Sim. o Senhor vai usar da mesma maneira. Então, Amém. eu sou uma anônima para muitos, e assim como eu amo Débora, porque ela foi muito humilde, ela obedeceu Sim. tudo que Sim. Deus ordenou a fazer, e ela sabia que não seria ela só obedeceu. Aí, quando foi lá no meio, o Senhor usou uma mulher, uma montadora de tenda, né? Que ninguém a conhecia, ninguém ouvia falar. O inimigo entra logo na tenda dela. E ela que é a vencedora, né? O Senhor deu a ela a vitória do povo de Amém. Israel, né? E o povo teve paz por mais alguns anos. Então, eu amo essa história. Tem Amém. vários personagens. Eu amo Débora pela sua humildade, porque ela era mãe, porque ela tinha um ministério na igreja, né? Que ela ficava lá debaixo da palmeira aconselhando. É um Sim. ministério, não é? Sim. Aconselhar naquele tempo. E ela ainda ela conseguiu conciliar. E às vezes tem mulher que acha que não pode ter ministério na igreja porque ela é mãe, porque ela trabalha fora, mas não. Pensa, se a gente for pensar, Débora tinha isso tudo. E ela Sim. conseguiu fazer a obra do Senhor da forma que ele quis que ela fizesse, que ele ordenou que Amém. ela fizesse, né? É, toda vez que é Ele que chama e Ele que levanta, Ele também vai dar toda a capacidade que a gente precisa. É isso Toda a aí. organização que a gente precisa, tudo que a gente, todas as estratégias. Ele só precisa de uma coisa nossa, o nosso sim, né? E que é exatamente o que você está falando, né, de Débora. É só o nosso sim. E eu me lembro quando a gente tinha um projeto com moradores de rua. Hoje a gente ainda vai na rua é, conversar, bater papo com moradores de rua, com pessoas em situação de rua, né? Que ninguém é morador de rua. Mas antes a gente tinha um projeto muito intenso, né? A gente passava madrugadas toda semana e levava para casa de recuperação e tinha toda semana na igreja também, o momento deles tomarem banho, trocar roupa, se alimentar. E eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim, Lu, você tem filhos pequenos, que eles eram Temos menores um na época. minuto, pastor. Só para. Não sei se É, você está vendo aí. Tá, tá aqui né? o reloginho. E você tem filhos pequenos e você trabalha, isso é para quem não tem o que fazer.
E com certeza não é. Porque a palavra diz, vai ter com a formiga preguiçoso, não é? Pastora querida, eu quero te pedir para orar Ah, nesse tempo agora, mas antes quero te agradecer, dizer que foi um prazer, uma honra receber uma você aqui. delícia. Eu que Eu tenho agradeço. certeza que abrilhantou a tarde das irmãs, que é essa é a proposta. A gente poder entrar agora de tarde lá na casa e às vezes encontrar alguém que estava, né, sem aquela palavra e a gente não sabe qual a palavra. Hoje no meu devocional de manhã eu trouxe esse texto que fala: semeia de manhã e observa até a noite. Você não sabe qual a semente que vai dar certo. Então a Sim. gente não sabe, mas a gente cumpriu o que a gente tinha que cumprir agora, nessa uma hora. Ore para nós, em 30 segundos. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Pai querido, eu peço, meu Pai, que a tua palavra, meu Jesus. Pai, seja como, meu Pai, semente, meu Pai, que vai ser, meu Pai, Amém. plantada nos corações de cada uma das mulheres, ou dos homens, ou de quem, meu Pai, estiver nos assistindo, meu Pai, e também dos que ainda vão assistir. Te agradeço